Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Mauro Tavares. Neste vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer um vidro líquido para aplicação na vertical e também vou responder duas questões. Posso misturar vidro líquido com porcelana líquida? Qual a diferença desses dois produtos? Eu gostaria também de convidar você para fazer o curso online Mármore 1.0. São várias técnicas de mármore sobre vários tipos de superfície e você vai aprender tudinho, passo a passo, todos os segredos comigo. Eu vou compartilhar experiência com você. Vamos lá? Bom, aqui eu tenho o vidro líquido, que é um produto bicomponente, muito utilizado em bandejas, porque ele dá aquele aspecto de vidro. Então, normalmente as pessoas fazem uma decupagem, uma pintura e depois aplica vidro líquido em cima. O vidro líquido, ele só pode ser aplicado em superfícies planas. E aqui eu tenho a porcelana líquida, que é um produto desenvolvido para imitar porcelana, que pode ser aplicado tanto em superfícies planas quanto superfícies verticais. O vidro líquido ele deve ser aplicado sempre em camadas generosas. Quando você aplica uma camada muito fina, muito esticado, ele tende a retrair. Então fica uma aplicação imperfeita. Já a porcelana não, ela pode ser aplicada a camada fina ou camada generosa. Por isso, podemos aplicá-la na vertical. Aqui eu tenho a porcelana líquida pérola. O pigmento pérola, ele decanta no fundo. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar apenas a parte de cima da porcelana líquida. É sempre muito importante nos atentarmos à proporção que usamos de catalisador ou endurecedor. E a proporção é 3:1. Bom, aqui como eu já adiantei para vocês, o pérola ele decanta no fundo. Então o que eu vou fazer? Eu posso virar isso aqui num outro recipiente. Só que quando eu faço isso, acaba caindo um pouquinho do pigmento pérola. Então para fazer uma separação assim mais próxima do perfeito, eu vou fazer um furinho aqui acima do pérola e vou deixar escorrer. E depois eu vou acrescentar o catalisador na proporção 3:1 e misturar bem esses dois componentes. Observe aqui o pérola, então eu vou fazer um furinho um pouco acima. Vamos colocar todo esse conteúdo aqui dentro do copinho. Vamos fazer uma entrada de ar aqui em cima para agilizar o processo. Posso colocar aqui? Caiu para fora. Enquanto vai escorrendo aqui todo o conteúdo, eu vou misturar o vidro líquido para que vocês vejam. Endurecedor, catalisador e o vidro líquido. Veja que ele é totalmente transparente. Na bula pede para misturar 8 minutos aqui no recipiente, mais 2 no copo descartável por precaução. É muito importante você passar os palitos aqui na borda do frasco para garantir que a mistura esteja homogênea. Pessoal, isso aqui não tem cheiro forte, tá? É super agradável de trabalhar e depois dá um resultado incrível, né? Com resistência. E o mais gostoso de tudo é a gente conseguir desenvolver um bom trabalho, né, em casa, fazer uma peça bonita para decorar. E você pode fazer também para vender ou para presentear. E se você puder usar sempre os melhores recursos da melhor maneira possível, isso agrega muito. Aqui nós vamos fazer o vidro líquido para aplicações em superfícies verticais. E isso aumenta muito o rendimento, né? Porque tem que ser uma camada fina, e uma camada fina é suficiente. E depois não vai ficar pegajoso, né? Vai ficar com um alto brilho, isso é fantástico. Então são algumas dicas exclusivas que vocês podem acompanhar aqui no canal. Existem outros vídeos também aí que vocês podem assistir, dando outras alternativas para alguns produtos. Aqueles que têm realmente uma performance diferenciada, a gente sempre tenta mostrar de um ângulo diferente para vocês. A mistura aqui já está homogênea, mas mesmo assim eu vou colocar num copo descartável para garantir a mistura, para ficar 100%. Em climas frios, a mistura vai ser mais lenta, evidentemente, porque o produto fica mais encorpado, mas você pode usar
o banho-maria como recurso para fazer essa primeira mistura aqui de 8 minutos. Em banho-maria numa água aí a 50, 60, 70 graus, mais ou menos 2, 3 minutos você consegue homogeneizar os dois componentes. O vidro líquido é encorpado e o endurecedor, catalisador, é líquido. Então o banho-maria vai deixar o vidro líquido tão líquido quanto o catalisador. Ó, misturei aqui o vidro líquido. Ele está com bolha, então a gente coloca no copo descartável, mistura mais 2 minutos por precaução, deixa descansar 10, 15 minutos para as bolhas saírem e aí despeja em peças planas, como bandeja, por exemplo, ou que tenha borda de retenção. Se você quiser fazer uma aplicação do vidro líquido em peça plana que não tenha borda, você deve misturar os dois componentes como instrução, da mesma forma que eu fiz aqui, e aguardar o ponto de mel. Em mais ou menos 3 horas ele vai ficar viscoso como ponto de mel, aí você consegue fazer esse tipo de aplicação nesse tipo de peça sem que se escorra. Mas aqui nós vamos fazer a aplicação do vidro líquido na vertical, como eu prometi para vocês no início do vídeo. Já misturei bem aqui os dois componentes. Aqui eu tenho um recipiente, uma garrafa PET cortada, e vou adicionar aqui todo o conteúdo. Vamos deixar assim de ponta cabeça para aproveitar o máximo. Afinal de contas, esse é o verdadeiro vidro líquido e é um produto nobre. Escorremos aqui e vamos mexer então mais 2 minutos por precaução, porque às vezes o vidro líquido ele fica impregnado nas paredes do frasco. Então a gente precisa colocar num copo ou num outro recipiente e mexer mais 2 minutos. Aqui a porcelana líquida, ó, praticamente já escorreu tudo que tinha para escorrer. Então aqui nós vamos fechar, colocar uma fita e utilizar depois aí num outro trabalho. De repente a gente consegue criar alguma coisa. Observe que a porcelana líquida ela não é totalmente transparente, mesmo que o pérola tenha decantado. Bom, tem aproximadamente aqui 42 ml de porcelana líquida pérola, 42 dividido por 3, 14 ml de endurecedor. E agora nós vamos misturar muito bem esses dois componentes. Pede na bula para misturar 5 minutos, podemos misturar assim com o palito e sempre passando o palito aqui nas paredes. Veja que fica levemente perolizado. Agora nós vamos aplicar essa mistura e eu vou te explicar como utilizar cada um desses produtos. Ó. O vidro líquido, nós não podemos aplicá-lo dessa forma aqui. Porque quando aplicamos assim camadas finas, o que acontece? Ele encolhe, retrai, então vai ficar com falhas. Nessa peça aqui, neste caso, eu poderia aplicar camada generosa, é claro, aguardando o ponto de mel, como eu acabei de explicar, para não escorrer em peças que não tem borda, camada generosa. Já a porcelana líquida, ela foi desenvolvida para aplicarmos camadas finas, tanto na superfície plana, quanto na superfície vertical. Então veja aqui, ó, mesmo sendo um produto levemente esbranquiçado ou perolizado, né, fica transparente, então nós podemos aplicá-lo aqui sem problema nenhum. É claro, se eu quiser uma camada mais generosa, aí a gente consegue notar a cor. Mesmo aqui na cor mais escura, ó, camada fina, fica perfeito. E para ganharmos mais transparência aqui, nós podemos agregar o vidro líquido. Então para isso eu tenho aqui, ó, um outro recipiente, um potinho de plástico. Eu vou colocar aqui uma certa quantidade e vou adicionar aqui 50% de vidro líquido. A mesma quantidade, ó, proporção 1 por 1. Então quanto mais vidro líquido eu coloco, mais transparência eu ganho. Só que em contrapartida, quando aplicamos na vertical, ele tem mais chances de escorrer, porque o vidro líquido não para na superfície vertical. Mas essa quantidade aqui, ó, ainda é possível trabalhar. É claro que isso vai variar também conforme o estágio de endurecimento que se encontra o produto. Por exemplo, uma coisa é aplicar em seguida após a mistura, outra coisa é aplicar 1 hora mais ou menos depois, que ele vai estar mais encorpado. Então aqui eu misturei. Então isso aqui, por exemplo, já é suficiente para eu aplicar aqui na superfície. Eu vou ter mais transparência e ele já não vai encolher como o vidro líquido puro. Então eu vou misturar aqui inclusive, para não ter nenhum problema nessa área aqui.
E para aplicar isso daqui é muito fácil, é como a porcelana líquida que você já deve ter visto outros vídeos aqui no canal. Você pode ir e voltar muitas vezes com o pincel. Eu estou utilizando aqui o pincel de pelo macio, mas poderia ser também de cabo amarelo, porque não fica risquinho do pincel, né? O risco se uniformiza em seguida. Para aplicação em grandes áreas, você pode usar o rolo de pelo sintético, ou pode aplicar assim com o pincel, e aí para uniformizar de forma mais prática, mais eficiente, mais rápida, pode utilizar uma esponja e passa assim, dessa forma. Então essa peça aqui eu posso deixar secar, isso não vai retrair, como eu acabei de explicar para vocês, porque a porcelana líquida não deixa. E posso também deixar essa peça secando assim na vertical. E se você quer aprender a fazer esse efeito de madeira aqui, esses dois efeitos, você pode assistir a um outro vídeo aqui do canal. E aqui ó, eu tenho uma outra peça que já tem uma outra situação. Por exemplo, aqui eu tenho uma área plana, aqui eu apliquei vidro líquido em ponto de mel para não escorrer, como vocês estão vendo aqui, não tem borda de retenção. E agora eu posso aplicar esse outro lado aqui, o vidro líquido novamente, em ponto de mel e finalmente finalizar essa parte plana aqui com a peça de pé. Mas essa área aqui ela é abaulada, então para fazer esse tipo de superfície aqui não tem como, não tem posição para deixar e aplicar vidro líquido em uma camada generosa. Então o que eu vou fazer? Aplicar esse vidro líquido vertical que a gente acabou de fazer. E se você quiser aprender essa técnica de marmorizado e muitas outras, você pode adquirir o curso online, que eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Uniformiza com esponjinha, para ficar uma camada fina e uniforme. Porque mesmo com porcelana, se você exagerar na camada, vai escorrer. Mas aí é só monitorar, se você aplicou muito, é só retirar o excesso. É bem fácil de trabalhar. Pincela aqui, centro para fora. E depois uniformiza a aplicação com esponja para ser mais eficiente e mais rápido. E após a aplicação é só aguardar a secagem de aproximadamente 24 horas. E a cura é sempre 72 horas, 3 dias. Olha, aqui eu vou seguir fazendo a minha peça. Estou aplicando aqui com pincel. E você pode aplicar também com cartão, que pode ser mais rápido, mais eficiente. E depois usar a esponja para uniformizar. Se você exagerar na camada, você pode devolver aqui e fica realmente muito fácil. A limpeza das mãos, sempre água e sabão ou lenço umedecido também, que vai funcionar perfeitamente. E agora eu vou dar aqui outra dica para você que vale ouro, vale um compartilhamento desse vídeo, que é, eu sempre faço isso. Por exemplo, esse material que sobrou, se eu não for usar em seguida, ou se eu quiser usar para aplicar no dia seguinte, o outro lado, ou uma segunda demão, eu posso congelar. O ideal é logo em seguida a mistura, já fechar bem o frasco, identificar que é tinta e colocar no congelador, e você pode descongelar e usar no dia seguinte, ou até 5 dias depois, né? Você consegue aplicar então a segunda demão se for necessário. Vou usar um pouquinho, tá? Tá, pode? Agora eu vou fazer aqui o outro lado dessa peça. Só que eu preciso de uma esponjinha, amor. Você não pode me dar uma esponjinha? Eu não tenho mais esponjinha aqui. Pega uma nova aí, um pedacinho. Ah, tá. Pessoal, a Daniela não tá querendo me dar esponja para aplicar isso daqui. Ela tá falando que a esponja é para lavar a louça só. Obrigado. Tá pronto o almoço? Apliquei com pincel e vou uniformizar com esponja. Para um lado e depois para o outro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Usem também. Se tiverem dúvida, por favor,
deixem nos comentários e me sigam também lá no Instagram, que eu vou deixar o link, tudo para vocês lá na descrição do vídeo. E se vocês quiserem adquirir esses materiais aqui, eu vou deixar o endereço de algumas lojas físicas e lojas online também na descrição do vídeo. Eu agradeço por assistir até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.